E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo algumas notícias bem importantes que estão acontecendo aqui no futebol carioca. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e recomendar para mais pessoas. Então deixa o like, não esquece de fazer isso, beleza? Hoje vamos falar sobre um possível patrocínio master da Havan no Vasco. Sim, a empresa Havan de Luciano Hang pode estampar ali à frente da camisa do Vasco, o local onde fica o patrocínio master, e pagar uma bolada ao Cruz Maltino, pagar um valor bem alto que pode ajudar o Vasco nas próximas 2 temporadas. Além disso, também vamos falar sobre a volta de Marcelo ao futebol brasileiro. A princípio, existem 2 times ali que podem brigar pelo Marcelo, 2 times que suas torcidas sonham em ver o Marcelo vestindo a camisa. E essas 2 equipes são Fluminense e Botafogo. Para onde será que o Marcelo iria caso retornasse mesmo ao futebol brasileiro em 2022? Então, bora ver, irmão. Vamos começar com a notícia do patrocínio master do Vasco, que seria a Havan. Bom, a informação que temos é que Jorge Salgado, presidente do Vasco, teria apresentado uma proposta de patrocínio master do Vasco para Luciano Hang, dono da Havan, a partir de 2022. Segundo pessoas próximas a Hang, a proposta gira em torno de 15 milhões por temporada, tendo duração de 2 anos. Então o Vasco receberia ali 30 milhões de reais, 15 milhões em cada ano, e seria uma parceria de 2 anos a princípio, claro, podendo ter renovação se desse certo para ambos os lados. E essa notícia é muito boa, pois o Vasco vive uma situação financeira muito difícil, uma situação financeira muito complicada. É muito difícil você conseguir patrocínio master que pague 15 milhões para um time nessa conjuntura, o Vasco estando na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que isso pode ser uma proposta visando um acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que creia. O Vasco apresentou esse projeto para a Havan vai fazer uma contraproposta para o Vasco, claro, oferecendo um valor menor. O Vasco vai pedir um pouco mais, a Havan vai oferecer um pouco menos, até que os dois vão chegar a um consenso, no qual seja bom para ambas as partes, no qual nenhum saia prejudicado nesse negócio, para aí sim a Havan virar o patrocinador master do Vasco. Mas isso é um projeto inicial, não estou te garantindo que a Havan vai ser patrocinadora master do Vasco ou que não vai ser. A Havan hoje já patrocina o Vasco nas mangas, já é uma empresa que chega forte ali no Vasco, já é uma empresa que renovou seu patrocínio, que tem uma boa relação, eu diria até ótima, com o Vasco e com os seus torcedores. E aí, claro, né, que vai ter pessoas querendo problematizar isso, vão ter pessoas se doendo porque a Havan pode patrocinar o Vasco, ter um patrocínio master. Já começam lá algumas pessoas querendo colocar problema em tudo, falando que se o Vasco fechar com a Havan patrocínio master, o Vasco estaria sujando suas mãos de sangue. Mano, cada coisa assim que você vê na internet, você fica se perguntando, não é possível, mano, não é possível. Tem gente falando que isso pode prejudicar a imagem do Vasco. Assim, vai prejudicar a imagem do Vasco se fechar um patrocínio com a Havan. Pode ter certeza, confia. Vai prejudicar com quem? Com lacradores de internet? Se for com isso, tô pouco me lixando, irmão. Sério, de verdade. O que eu quero é um Vasco forte dentro de campo, independente de quem seja ou não patrocinador master. Se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, eu não tô nem aí. Eu quero que o Vasco tenha dinheiro para conseguir se reestruturar financeiramente, para que consiga trazer alguns bons jogadores e aí sim trilhar um caminho de campeão dentro de campo. É isso que a gente tá nem aí, mano. Para de querer colocar política dentro do Vasco, direita e esquerda. Para com isso, irmão. Para que tá feio. Apenas viva o futebol. Apenas olhe tudo com imparcialidade. Eu vi um comentário de um rapaz que foi bem engraçado, ó. Havan e Vasco nunca será uma parceria normal. Nem adianta achar que vai ter 100% de aceitação ou algo do tipo. Olhando pela ótica do clube, é preciso avaliar se o valor paga uma possível piora de imagem e potencial de vendas de camisas e produtos. Tudo precisa de uma análise. Mano, é uma piada. Saíram números aí de que o patrocínio que as pessoas mais pedem para pôr na camisa, quando compram a camisa, é da Havan. As pessoas pedem para pôr o patrocínio da Havan na camisa. Então não existe queda alguma, não existe nada disso. São apenas pessoas querendo politizar o Vasco. Como eles mesmos dizem, o Vasco é de todos, o Vasco é para todos. Então
tudo certo, né, irmão? Espero que dê certo, espero que entre dinheiro no Vasco, da Havan ou de outra pessoa. Espero que o Vasco consiga esse patrocínio master. É isso que a gente quer, né? Mas comentem embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Vocês são a favor ou não da Havan no Vasco? Sério, tentem deixar política de lado, cara. Quando o assunto é Vasco, quando o assunto é futebol, tentem focar apenas em futebol, não seja lunático igual algumas certas pessoas que chamam tanto outros de lunático, mas eles que são os verdadeiros lunáticos, é triste. Revelado pelo Fluminense nas categorias de base de Xerém, o lateral esquerdo Marcelo pode retornar ao futebol brasileiro em 2022, pelo menos foi assim que divulgou o jornalista Jorge Nicola na manhã da última segunda-feira. Em final de contrato com o Real Madrid, o atleta ainda não tem um destino definido e muitos tricolores fazem ali força para um possível retorno de Marcelo às Laranjeiras para ele encerrar a sua carreira. Só que de outro lado tem outra torcida que quer ver o Marcelo vestindo a sua camisa, que é a torcida do Botafogo, pois o Marcelo já falou ali que tinha uma família botafoguense, que se voltasse para o futebol brasileiro ou voltaria para Botafogo ou para Fluminense. E agora fica aquela pergunta, para onde voltaria Marcelo de fato? Se chegasse uma proposta do Botafogo e uma do Fluminense, eu acho que é óbvio que ele iria ali para a melhor proposta, não só financeiramente, mas também pensando em plano de carreira, dependendo do elenco que cada um dos times vai estar, da ambição que cada um dos times vai ter para a temporada. Mas de fato, cara, o Marcelo já demonstrou ali ter um carinho muito grande pelo Botafogo, inclusive aí ultimamente no Twitter ele andou botando uns foguinhos aí nas redes sociais. Por outro lado, o cara é criado no Fluminense, é cria de Xerém, tem um carinho muito grande também pelo Fluminense. E o torcedor tricolor pede muito a volta de Marcelo. Mas, segundo informações do Netflu, o Fluminense ainda não tem nenhum projeto para essa possível volta do Marcelo em 2022. Em relação ao Botafogo, a gente ainda não sabe, mas eu creio sim que já esteja sendo costurado algum projeto pensando em Marcelo. O Botafogo não ia fazer essas brincadeiras que faz com o Marcelo em rede social, em algo do tipo, se não tivesse um certo projeto aí por trás, se não tivesse um certo pensamento em trazer o lateral esquerdo. Então acho que o Botafogo poderia já estar se estruturando sim para uma possível proposta para Marcelo, lateral esquerdo, que se vem para o futebol brasileiro, meus amigos, o cara é muito habilidoso, joga muita bola, sei não, hein. Marcelo é muito diferenciado, mas ninguém ainda sabe, né, uma incógnita para onde ele vai. Mas a gente sabe que sim, Marcelo tem como preferência Fluminense ou Botafogo numa possível volta ao Brasil. Mas comenta embaixo a sua opinião sobre isso tudo que nós conversamos no vídeo de hoje, que é muito importante. Eu ficando nessa, grande abraço do Francisco, é nóis e fui.